porque a palavra de Deus escreve sobre a desobediência de Eva. Quando se fala em Eva, logo lembramos da desobediência. Logo nós lembramos do pecado original. O primeiro pecado da humanidade começou pela desobediência de Eva. Eva deu ouvidos à voz de Satanás. Eva prestou atenção nas palavras da serpente e ela, através daquelas palavras do diabo, ela obedeceu às palavras satânicas daquela serpente, que ali era o próprio demônio falando com ela. Quando se fala em Eva, lembramos logo de desobediência. Eva colocou para dentro do seu ventre a morte, o pecado. Eva gerou em seu ventre a morte. Eva foi a porta para que a desobediência, a queda da humanidade entrasse no mundo, porque ela deu ouvidos ao pai da mentira. Como a Bíblia também nos diz em João capítulo 8, no versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Ele é especialista em inventar mentiras. Ele disse para Eva que se ela comesse do fruto, ela ia ser como a Deus, como Deus. Eva então deu ouvidos à mentira. Ela quis obedecer às palavras daquela serpente que era Satanás. Já a Virgem Maria fez o contrário. Da mesma forma que a morte entrou no mundo por meio de uma mulher, a salvação também entrou no mundo por meio de uma mulher. Lá em João capítulo 14, no versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é aquele que nos mostra o caminho da salvação. E o caminho, a verdade e a vida foi gerado no ventre de uma mulher que obedeceu, que seguiu e segue até hoje obediente a nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria, quando ela se encontrava lá na residência dela, que o anjo chega e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Muitas pessoas querem separar Jesus Cristo da Virgem Maria. Isso é impossível, pois a própria Bíblia diz que o Senhor é contigo. As Sagradas Escrituras nos mostram que existe uma unidade muito grande com Jesus e Maria, porque foi no ventre dela que gerou o corpo de Cristo. Corpo este que foi levado até a cruz para nos purificar de todo o pecado. Como eu falei outra vez que estive pregando aqui para vocês, o sangue que nos lava, que nos purifica, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi gerado no ventre da Virgem Maria. Maria deu a Deus algo que ele nunca teve. Quem lembra que eu disse aqui? O que foi que Maria deu a Deus que ele nunca teve? Um corpo. Deus nunca teve um corpo. E a Bíblia diz em João capítulo 1, no versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus infinito, onipotente, onipresente e onisciente, foi escolher uma mulher para em seu ventre ele ter um corpo. Corpo este que foi levado até a cruz para morrer por cada um de nós. Existe uma passagem em João capítulo 19, do versículo 25 ao versículo 27. A Bíblia diz da seguinte maneira: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Versículo 26 diz: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois
disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou para a sua casa, levou ela para a sua casa. Nós podemos aqui então perceber uma coisa muito linda. Quando Jesus Cristo operava seus milagres e fazia seus grandes feitos pela humanidade, curava os enfermos, uma multidão de pessoas iam atrás dele, uma multidão de pessoas o cercava. Mas quando Jesus foi para a cruz, existiam poucas pessoas ali, e entre elas era a Virgem Maria e João, o discípulo amado. E ali Jesus Cristo nos ensinou algo maravilhoso. Aqueles que seguem Jesus Cristo, aqueles que são obedientes a Jesus Cristo, recebem Maria por mãe, da mesma forma que Jesus disse a João, o discípulo amado: eis aí a tua mãe, e mulher, eis aí o teu filho. Nós somos entregues para ser filhos de Maria por Jesus Cristo. Foi Jesus que ensinou isso. Está aqui nas Sagradas Escrituras. Existem muitas pessoas que querem negar que Maria é mãe de Deus, que querem negar que nós somos filhos de Maria, mas esquecem de ler a Bíblia, porque na Bíblia fala isso. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, lá fala da seguinte maneira: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Aqui fala que existe um ódio da serpente com a mulher, e vice-versa, e da descendência da serpente contra a descendência da mulher. Muitas vezes nós, ao usarmos uma blusa de Nossa Senhora, uma medalha, quando a gente chega num lugar, muitas vezes aparece alguém dizendo: isso é idolatria, isso é errado, essa mulher não pode fazer nada por ti, essa mulher foi uma mulher comum, foi uma mulher comum como todas as outras. Será mesmo que foi assim? Será que uma mulher cheia de pecados, será que uma mulher cheia de defeitos poderia gerar em seu ventre o próprio Deus encarnado? Será que seria assim? Tem um grande amigo meu que é pregador também, Hélio Maria, protestante, chegou para ele e disse: ah, Maria fez nada não, fez besteira, isso é uma besteirinha que ela fez. E daí ele diz: Maria foi mãe de Jesus? Só isso, o protestante disse, né? Ela só foi mãe de Jesus. Aí ele olhou para ele e disse assim: só isso, mãe de Jesus, só isso. Aí o herege disse: me mostre onde na Bíblia diz que Deus chama Maria de mãe. Aí a gente pergunta assim: meu irmão, a Bíblia foi escrita por homens, mas foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Cada palavra que tem aqui escrita foi inspirada pelo Espírito Santo. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver por diversas vezes a Bíblia falando que Maria é mãe de Jesus. No momento em que aquele homem escreveu a palavra mãe, quem estava movendo as mãos dele era o próprio Espírito Santo. Então Deus chamou sim Maria de mãe. Eu vou aqui abrir a Bíblia em Lucas capítulo 1, e nós vamos analisar aqui mais profundamente sobre Nossa Senhora. Versículo 28 diz: entrando o anjo, disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Como disse, Maria, por ser cheia de graça, ela não pode ter pecado, porque ela já está cheia de graça. Não tem lugar para o pecado em Maria Santíssima, porque ela já está cheia de graça. Se você pegar um copo e ele estiver cheio de água, dentro dele só tem água, porque ele já está cheio. Da mesma forma, a Virgem Maria, ela é cheia da graça de Deus, ela já está completa de graça. São Luís Maria de Montfort diz que Deus
reuniu todas as águas e chamou-as mar. Deus reuniu todas as graças e deu o nome de Maria. Maria Santíssima não tem pecado. A Bíblia diz em João capítulo 14, no versículo 4, que o impuro não pode dar luz ao puro. Maria Santíssima deu a luz a Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Eva foi a porta de entrada para a morte entrar no mundo. Eva foi a porta de entrada para o pecado entrar no mundo. Já a Virgem Maria foi a porta de entrada para a salvação vir até nós. Para que a salvação entrasse no mundo, precisava de uma mulher pura. Deus do alto dos céus escolheu ela. No versículo 31 diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Veja que interessante, diz: conceberás e darás à luz um filho. Está muito claro que a Virgem Maria é mãe de Jesus. Versículo 35 também confirma: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá. Olha que intimidade que a Virgem Maria tinha com Deus. A força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti, veja, o ente santo que nascer de ti, um anjo enviado por Deus disse isso à Virgem Maria: o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Mas na frente, a Virgem Maria dá a resposta àquele anjo enviado por Deus. Maria Santíssima não colocou nenhum obstáculo para obedecer a Deus. Ela não chegou para ele e disse assim para o anjo: vixe, eu vou nada, não dá certo não, é muita responsabilidade ser mãe do Messias. Maria disse isso, meus irmãos? Não. Maria era aquele tipo de pessoa que se entrega por completo. Maria se entregou por completo à vontade de Deus. Ela responde da seguinte maneira, lá no versículo 38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela já se coloca à disposição. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque a palavra do anjo era a palavra de Deus. O anjo estava sendo porta-voz de Deus, um enviado de Deus para poder dar a notícia àquela mulher. Um detalhe muito interessante é que o anjo diz que a Virgem Maria é cheia de graça antes dela conceber em seu ventre Jesus. O anjo não disse a Maria: tu está cheia de graça, ou tu estava cheia de graça, e nem disse tu estará cheia de graça. Ele disse: ave cheia de graça. Isso significa que a graça que habitava na Virgem Maria não era momentânea. Não era momentânea. Sempre Maria foi cheia da graça de Deus. Ele chega e diz: ave cheia de graça. Ele não disse que tu está cheia de graça, não. E isso antes de ela ter em seu ventre Jesus Cristo. Ela já foi saudada como cheia de graça. Nós podemos perceber aqui que a Virgem Maria já era completa de graça, de obediência, vigiava e orava, estava ali na presença de Deus, vivia uma vida de obediência, de renúncia, porque Maria era obediente, mas também era humana. Ela poderia ter se desviado da vontade de Deus,
Ela poderia ter dito não naquele momento. Não, eu não quero, porque Deus também deu livre-arbítrio a ela. Mas ela obedeceu, ao contrário de Eva. E Eva tinha sido avisada por Deus: não comas daquele fruto, porque senão conhecerás a morte. Mesmo Eva sabendo da realidade que ela ia sofrer, ela se entregou à curiosidade humana, que muitas vezes nos leva para o caminho errado. Por que eu falo às vezes? Porque muitas curiosidades são boas, né? Por exemplo, eu passava em frente à igreja quando eu era do mundo e eu tinha curiosidade de saber o porquê que tinha tanta gente feliz ali sem usar droga. Essa curiosidade é boa. Mas quando você parte para uma curiosidade, você sente curiosidade para as coisas do mundo, aí o negócio fica mais embaixo. É mais perigoso. Porque muitas vezes a curiosidade matou o gato. Não tem aquele ditado assim, né? Curiosidade de saber como é a sensação de usar droga, bebida, essas coisas que não prestam. Da mesma forma, Eva teve curiosidade de saber como seria sua vida depois que ela comesse aquele fruto. Mesmo Deus falando para ela, ela foi lá e caiu e desobedeceu. Como eu disse, ela foi a porta para a morte entrar no mundo. Outra parte muito interessante, lá no cântico, Maria tem um cântico, né? O Magnífica. No versículo 48 diz assim: porque olhou para a sua pobre serva, por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Ela diz que Deus olhou para a sua pobre serva. Maria Santíssima reconhecia sua pequenez, para que através de reconhecendo a sua pequenez, ela pudesse obedecer àquele que é o Altíssimo. Maria Santíssima não era orgulhosa, ela não se achou no momento, vixe, eu sou a mãe de Deus. Ela não teve isso. Ela sempre estava preservando a humildade. Era uma mulher humilde, uma mulher que não usava da fé uma vaidade. Muita gente hoje quer estar aqui na frente por vaidade. Maria não era assim. Se ela fosse outra, ela saía no meio da rua se achando, né? Oh, negado, eu fui escolhida para ser a mãe do Messias. Vocês nem foram. Tem gente que é assim, quando ganha uma coisa, sai esfregando na cara de todo mundo, né? A vaidade. A Virgem Maria não se entregou a isso. Ela se reconhece como uma pobre serva, porque o verdadeiro servo de Deus, ele sabe que ele, sem Deus, ele não pode nada. Ele não é ninguém. Eu trabalho numa casa de recuperação e lá o jovem dando testemunho, ele diz: olha, o nome dele é Germano. Ele diz: Deus sem Germano, Deus é a mesma coisa. Deus é altíssimo, é poderoso, ele pode tudo. Deus sem Germano, ele continua o mesmo. Mas um Germano sem Deus, ele não é nada. Que palavras bonitas, não é verdade? É isso que é reconhecer que eu sou um nada sem Deus.